Nossa assento, por gentileza. Bendito seja Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida de todos os irmãos da congregação, aqueles que puderam estar ali nos ajudando na vigília. Deus continue abençoando. Na próxima vigília, irmãos, se nós pudéssemos fazer um conjuntão aqui para poder louvar o Senhor, tá? Aquela vigília não é nossa, é de todos nós, viu? Vamos buscar a face do Senhor para que o Senhor possa nos abençoar. É bem verdade que nós não podemos conter alguns vasos quando abrem as suas bocas. Mas o Espírito que lhe conhece, você sabe quando é Deus e quando não é Deus. Quando é o Senhor e quando não é o Senhor. Eu costumo dizer que quando eu vou em algum lugar, que aquilo que não bate eu jogo fora. Mas mesmo assim ainda dou valor ainda, né? Eu fico de torre de vigília para que o mal não venha me alcançar. Mas eu penso, eu nunca tive tantas vigílias como eu estou indo para formar parceiros. Bendito seja Deus. Eu estou vendo ali um senhor amigo chamado Valdec, fica de pé. É um milagre de Deus, viu, irmãos? Quero magnificar a Deus pela vida desse homem. Se o pastor Hélio puder dar um abraço dele, aí juntamente com seu filho, né? Isso é uma honra para mim. Eu vejo a mão de Deus trabalhar. Vejo a mão de Deus agir. Vejo o Senhor cumprir a sua palavra. Nós passávamos, achávamos que não tinha mais jeito, mas olha aí, bonito na presença do Deus Todo-Poderoso. É isso que nos faz pregar por esse Brasil. Eu, às vezes, prefiro abraçar um homem desse que chega na presença de Deus sem saber nada, sem conhecer nada, e que chega com toda humildade, com todo amor, com todo carinho, do que abraçar aqueles estrelas que pensam que já sabem tudo, que é tudo, e na verdade não são nada, né? Salmo de número 43. O verso 3 e o verso 4. Essas luzes tem hora que dói a vista da gente. Salmo de número 43, 3 e 4. A situação que o salmista está vivendo, uma decadência espiritual, um momento de abalo emocional, um momento onde ele se vê longe de tudo, e ele vai ter que tomar uma atitude para rever os seus conceitos, para voltar a ter a sensibilidade novamente, de entrar na presença de Deus, de sentir o Senhor como Ele é. Aí no verso 3 diz assim: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Agora ele vai ter que tomar uma atitude. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Aleluia. Bendito seja Deus. O salmista
ele começa este salmo levantando 3 clamores, fazendo 3 pedidos ao Deus Todo-Poderoso. No verso 1 ele vai dizer: faze-me justiça, ó Deus. Então ele vai elevar ao trono da glória de Deus a sua voz, o seu pensamento, e vai invocá-lo reconhecendo que ele é juiz. E por ele ser juiz, ele vai dizer: faze-me justiça. Porque o salmista precisava desse momento de justiça, precisava de ver a mão do Deus Todo-Poderoso agindo em prol da sua vida, precisava ouvir uma sentença divina vindo de encontro ao seu coração, para que ele pudesse ter conforto na sua alma, para que ele não pudesse ver a situação que ele estava vivenciando, mas ele pudesse ver a mão de Deus o amparando, a mão de Deus lhe guiando, a mão de Deus te levantando a cada dia mais, mesmo sabendo que o momento que ele estava vivenciando era um momento difícil para a sua vida, mas ele mesmo assim, ele vai reunir força e vai dizer: faze-me justiça, ó Deus. Então ele consegue ver o Deus dele como juiz. Quando eu chego em Gênesis capítulo 18, versículo 25, Abraão, ele fala que o Deus, ele é juiz de toda a terra, que ele é conhecedor, é o único que consegue bater o martelo e fazer justiça, a reta justiça, conforme ela tem que ser feita. Só que ele não para por aí, ele sai desse clamor de olhar o Deus dos céus como seu juiz, e ele vai entrar numa outra causa e vai dizer: pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Então agora ele chega e fala: Senhor, estou sofrendo por causa do ímpio. O ímpio tem se levantado, o ímpio está de maldade, o ímpio está me acusando, o ímpio está apontando o dedo para a minha face. Sinto que eu estou sendo lesado, sinto que eu estou sendo muitas das vezes deixado de lado, e o ímpio, quando ele olha para a minha face, faz chacota, desdenha, e pergunta: onde está o seu Deus? Então o Senhor, que também é o advogado, advoga esta causa por causa da gente ímpia que me cerca, que se levanta contra a minha vida, que não percebe os valores que eu tenho, que não percebe que muitas das vezes eu estou na sua presença. Só que ele não vai parar por aí. Ele, logo depois que ele está olhando para as pessoas ímpias, ele fala: livra-me do homem fraudulento e injusto. Ora, para a nossa vida, irmãos amados, ir bem, para a nossa vida social, sentimental, profissional, secular e bem, para nós termos um sucesso na nossa vida, nós temos que ter um bom desempenho espiritual. Se a nossa vida espiritual não estiver bem, tudo vai mal. Ainda que nós estejamos ganhando rio de dinheiro, ainda que alguém esteja batendo nas nossas costas dizendo: você é o cara, gosto de andar contigo, você prega muito bem, você louva muito bem. Muitas das vezes são profissionais que estão pregando e louvando, mas se a minha vida espiritual não estiver bem, eu vivo um momento de fracasso. Lembro-me que quando eu cheguei uma vez na Bahia para ministrar, logo que eu cheguei para descansar, cansado, me pegaram e falaram: vamos ali orar. E nós fomos orar por uma senhora, mas o pastor estava junto. E o pastor chega e fala o seguinte: tampa o seu nariz quando chegar lá, porque a crise, o momento desta mulher já é um momento terminal, está fedendo muito, o câncer tomou todo o seu corpo, e a ferida, ela não consegue mais levantar, e a ferida que está nas costas dela pede muito. E eu falei: meu Deus do céu, o que nós vamos fazer ali então? Mas nós fomos lá, fomos orar. Só que quando nós chegamos, nós entramos no apartamento, sentimos o odor mesmo, mas aquela mulher, ela estava louvando e bendizendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O pastor não aguentou, ele começou a chorar, e ela começou a cantar, e ela falando que breve verei
meu bom Jesus. E ela cantando e o quarto sendo dominado pelo poder do Espírito Santo, e o pastor chorando, e eu falei assim: meu Deus, essa mulher ainda tem força para louvar o Senhor nesse estado. E ela falou: pastor, hoje o meu Senhor falou comigo que eu estarei com Ele na glória. Então a minha alma está grata ao meu Senhor. Então veja que não importa a circunstância, o momento, a hora, o dia, o mês ou o ano, importa se você estiver em comunhão com Ele, se você estiver dominado pelo Espírito de Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus vai te surpreender na face da terra. Deus vai falar contigo. Então veja que o salmista, ele vai começar a falar, levantar três clamores: um por justiça, reconhecendo Deus como seu juiz; o outro, pleiteia a minha causa, reconhecendo como seu advogado; o outro, falando: Senhor, livra-me do homem fraudulento e injusto. Então ele está dizendo automaticamente: preciso de um livramento, preciso de um libertador, preciso que o Senhor haja, precisa que o Senhor faça, preciso que o Senhor guerreie, preciso que o Senhor me arranque com braço forte e mão estendida, e não permita que o homem fraudulento e injusto venha me alcançar, porque já estou cansado. Então esse homem, ele está levando todas as suas forças ao Deus Todo-Poderoso, e ele está olhando para o autor e consumador da sua fé, e está vendo que a única esperança está em Deus. Mas ele, irmãos amados, quando entra no verso 2, ele vai dizer o seguinte: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Ou seja, ele está dizendo: olha, eu reconheço o Senhor como meu juiz, como meu advogado, como meu libertador, mas também reconheço que quem me fortalece é o Senhor, quem me dá força é o Senhor, quem me ergue é o Senhor, quem me levanta é o Senhor, quem me justifica é o Senhor, quem firma o meu espaço é o Senhor, quem me toma pela palma da mão também é o Senhor, quem me faz triunfar é o Senhor, quem me dá força para continuar no meio da luta, da desavença, do vendaval da vida, dos intempéries da vida, é o Senhor que me faz chegar aqui. Dá glória a Deus, tá, aleluia. Apertar a mão do outro, suportar um quando às vezes eu não quero suportar, olhar dentro da face do outro quando eu também não quero olhar, dar glória a Deus quando eu também não quero dar, colocar um terno também quando eu não quero pregar e vir para a casa do Senhor. É o Senhor que nos fortalece, nos coloca de pé. Então o salmista está começando o salmo muito bem. Ele começa a exaltar, ele está enriquecendo a sua alma. Tudo que está dentro da alma dele, ele está colocando para fora. E ele começa a dar a entender que ele começa a querer tocar no coração de Deus. Porque depois dessas três petições, conhecendo Deus como ele conhece, primeiro que ele não é um estranho, e sabendo quem Deus é, que é o Deus da sua fortaleza. Mas se você reparar, o salmista aqui, ele está numa crise tremenda. Porque depois dessas petições, desse reconhecimento, o que ele vai falar? Pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeita. Dá para você entender a mente do ser humano? Um homem que tinha habilidade, um homem que escrevia salmo, um homem que tocava na presença de Deus, um homem que louvava, um homem que foi criado na presença do Todo-Poderoso. Ele conhece isso tudo, mas ele está dizendo: por que tu me rejeitas? Ou seja, por que tu me abandonou no momento que eu mais preciso de ti? Ele se sente dominado pela rejeição, e quando nós nos sentimos rejeitados, logo vem o fracasso. E a primeira oportunidade que nós temos, nós nos isolamos. Nós começamos a desvalorizar aquilo que Deus colocou
na palma das nossas mãos. Ele não reconhece mais a sua potencialidade, porque ele está dominado pela rejeição e pelo fracasso. Mas Deus investiu na vida dele. Deus o levantou para escrever salmos inspirados, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Tudo aquilo que Deus colocou na palma da mão dele, ele está dizendo: que adianta? Estou me sentindo rejeitado. Quer saber de uma coisa? Vou me isolar. Não tenho mais o que fazer. Deixa eu te dizer, Deus colocou algo na palma das tuas mãos, e é uma potência que Ele colocou nas tuas mãos. Não foi dado por pastores, nem por profetas. Foi o próprio Deus que um dia se levantou do trono, alçou a sua voz e falou: vou te levantar, vou te fazer, vou investir em você, estou lhe dando hoje. Vai nessa tua força, porque aonde tu colocares a planta dos teus pés, eu serei contigo. Mas hoje você olha para dentro de si e se sente rejeitado, se sente impotente, achando que Deus não está nem aí para você. Só que, irmãos, acompanhe bem a leitura. Ele vai chegar e vai dizer: por que me rejeita? E ele vai dizer: por que me viste de luto? Por causa da opressão do meu inimigo. Observe que além dele dizer que o Senhor o rejeitou, ele vai dizer o seguinte: olha, sabe por que eu estou assim? Por causa da opressão do meu inimigo. Olhando para as pessoas ímpias, para homens fraudulentos, para perseguidores, e agora ele vai dizer: olha, estou me sentindo fracassado, estou me sentindo rejeitado. E agora ele vai olhar para o seu adversário, e ele vai ver que o seu adversário está avançando, que o seu adversário está ganhando campo, que o seu adversário está se levantando com fúria, que o seu adversário está desligando, zombando da face dele, e o que o adversário veio para roubar, matar e destruir, que o adversário cada dia mais está ganhando campo. Mas só que ele esquece que o Deus dele é superior a tudo isto que ele está vivenciando na face da terra. Existe um Deus que está em cima e ele governa todas as coisas, mas quando ele passa a olhar para o seu adversário, ele se torna uma presa fácil, ele se torna um escravo desta situação, ele fica preso, acorrentado, e ele vai passar a viver em cadeias. Ele não consegue ver a luz, ele só consegue ver as trevas. Ele não consegue ver solução para a sua vida, mas ele só consegue ver dificuldade. Ele não consegue ver vitória, ele só consegue ver derrota. Ele não consegue sorrir, ele só consegue baixar a cabeça e chorar. Ele não consegue ver saída, ele só vê labirinto. Mas escute bem uma coisa: o Deus que te chamou, ele não te chamou para te entregar na mão do teu adversário. O Deus que te chamou não te chamou para andar de cabeça baixa. Ergue esta cabeça, porque você vai dar a volta por cima. Quem está te vendo hoje de cabeça baixa, amanhã vai te ver cantando, glorificando e bendizendo o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Vamos lá. Logo depois disso ele fala: olha, estou de luto por causa da opressão, por causa do meu inimigo, por causa do homem fraudulento, por causa das lutas, me sinto rejeitado, parece que eu estou preso em cadeias, ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém me escuta. Estou de luto. Ora, luto fala de perda,
de tragédia, de pranto, de sepultura, sonhos enterrados, projetos, o vigor que foi embora, a visão que se torna turva. Ele é uma presa do seu adversário. Aí quando você percebe que ele está dizendo: eu estou de luto, eu não canto, não glorifico, não exalto, não tenho prazer, não tenho gozo na minha alma, não tenho alegria, não tenho mais vontade, meu desejo é entregar tudo, parar, não sei o que eu estou fazendo aqui hoje, não sei o que eu vim fazer aqui. Por quê? Estou de luto. Aí ele vai chamar a atenção dele mesmo, quando ele entra no verso 5. Porque está abatida, ó minha alma. Aí a alma vai dizer para ele: rapaz, você está olhando para o seu opressor, você está olhando para o homem fraudulento, você está olhando para o ímpio, você está olhando para o seu adversário. E outra coisa, você está dizendo, confessando com seus lábios, que você está sendo rejeitado. Então como eu vou cantar? Como eu vou expressar a minha alegria? Como que eu vou me levantar? Estou abatida, não tenho alegria. Momento de depressão, de crise, é uma das doenças emocionais mais comuns e cruel. Ela traz desânimo, entra uma covardia dentro de nós e não queremos reagir. Ele não percebe o gozo do Espírito, a alegria do Espírito, o prazer de servir ao Deus dos céus. Ele anda triste, de cabeça baixa. Ele está evidenciando uma crise. Talvez você só veio hoje aqui para que algum dos teus amigos só olhasse para você e falou: ela não faltou ao culto, ele não faltou ao culto, ele está aqui. Mas a tua alma está abatida. Tu estás se sentindo rejeitado. Está se sentindo cercado, sem vigor, sem ânimo, sem alegria, sem gozo na alma, sem prazer de glorificar, de exaltar, de bendizer o nome do Senhor. A tua mente está um campo de batalha dizendo: ele está em casa, em outro lugar, já deu para mim, não era nem para eu estar aqui. Mas eu só estou aqui porque alguém tem que me ver, para que depois não me chame de desviado, dizendo que eu não aguentei a luta, que eu desisti de tudo, que aquilo que Deus falou, eu sou um crente Raimundo, ou quando me viram cantando, pulando, pregando, hoje para não me chamarem de fogo de palha, eu estou aqui. Você está no lugar certo. Está dentro do santuário onde o Deus do céu está posicionado com a mão estendida, dizendo: eu vou te socorrer, eu vou te amparar, eu vou mostrar para você que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que eu não te abandonei e não esqueci de você, eu não te rejeitei. Ele está se sentindo, sabe o que, pastor Hélio? Longe do santuário. Ele está longe do culto, longe do templo,
longe da revelação divina, longe da glória, longe dos sinais que Deus costuma operar, longe dos milagres, sem vigor, sem restauração de tudo. Ele se sente um fracassado, porque ele chega, irmãos amados, ainda que ele chega, mas ele olha para todo o ambiente, ele está dizendo: já conheço, já sei o que vão pregar, já sei o que vão cantar, já sei o que vão falar, já sei quem é que vai me dar a paz do Senhor, já sei quem é que vai bater nas minhas costas, já sei quem é que vai sorrir para mim, já conheço o abraço de fulano, já conheço qual é a roupa do pregador, já conheço o sorriso de ciclano, já conheço o perfume de fulano, já conheço a vida de ciclano, já sei o que eles vão tocar em cima, já sei quem é que vai bater, quem vai tocar, quem vai fazer, quem vai falar, já sei quem é que vai estar na cantina, já sei qual é o lanche, já sei tudo que vai acontecer, já estou farto. Sabe por quê? Irmãos, eu vim hoje aqui para te falar verdades espirituais. Eu não vim trazer uma autoajuda. Muitas das vezes nós entramos dentro da casa do Senhor, mas nós estamos longe do santuário do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos longe dos sinais, longe da revelação de Deus, longe do culto, longe da glória do Deus Todo-Poderoso. Aí ele vai parar, ele vai analisar e ele vai pensar o seguinte: um dia eu já louvei na unção, um dia eu já preguei na unção, um dia eu já entrei na presença dele com gozo, com alegria, com prazer de chegar, de tocar, de cantar, de pregar, de reger o coral, de ser dirigente do ciclo de mocidade. Eu já fiz isso com todo amor, com todo carinho. Sei quem é o Senhor, sei como o Senhor agiu no deserto, sei como o Senhor agiu no plano da salvação, sei como o Senhor fala, como o Senhor age, como o Senhor levanta os profetas, como o Senhor faz. Conheço a tua palavra, sei que ouvi a sua voz, mas ele está dizendo: ei, eu preciso voltar para o santuário da glória do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso voltar a ter a comunhão com o Espírito de Deus. Eu preciso novamente me envolver no manto da glória do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele fala no verso 3? Ele fala o seguinte: envia a tua verdade, envia a tua luz e a tua verdade. Sabe o que ele fala? Ei, eu até o momento eu estava andando em trevas, eu estava olhando para as trevas, mas quando chegar a tua luz, eu vou caminhar na verdade, eu vou caminhar naquilo que o Senhor quer, eu vou caminhar naquilo que o Senhor deseja, eu vou caminhar naquilo que o Senhor preparou e planejou para a minha vida. É como ele estivesse dizendo o seguinte: Senhor, me toma pela palma das tuas mãos, caminha comigo para cima, caminha comigo para baixo, porque eu preciso voltar à essência do verdadeiro evangelho, do verdadeiro adorador, do verdadeiro pregador, do verdadeira ovelha, de estar na sua presença. Ele não para aí, irmão. Ele está falando de verdade. Ele está falando: ei, eu não quero mais andar na mentira, achar que eu tenho e não tenho mais, achar que eu sou e não sou, achar que eu cheguei e não cheguei, achar que eu estou ainda com o controle já saiu da minha mão, achar que eu tenho a revelação, a visão, mas já não tenho mais visão, não tenho mais revelação, achar que eu sou o cara e já não sou mais o cara, achar que eu sou o último biscoito e já não sou. Ele está dizendo: eu quero a verdade, mas só que ele entra numa revelação para ele mesmo. Ele vai dizer: envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ele está dizendo o seguinte: enquanto eu estou embaixo, eu estou olhando para a opressão do meu inimigo, eu estou vestido de luto, eu estou olhando para o homem fraudulento, eu estou olhando para o homem ímpio, eu estou olhando para o meu fracasso, estou isolado. Mas quando o Senhor me pegar, me tirar de baixo e me levar para o santo monte, eu chegarei lá em cima, e quando eu olhar para baixo, o homem fraudulento, o meu adversário, as minhas lutas, as minhas desavenças vai ficar pequena, vai ser eu, Senhor, o Senhor e eu. A tua glória vai descer sobre a minha vida e eu vou receber uma carga de poder. Se você crê que ele vai te tomar pela palma da tua mão e
vai te levar lá em cima. Ele hoje está dizendo: tu vai subir comigo, não vai ficar mais embaixo. Embaixo eu não enxergo direito. A minha visão é reduzida. Embaixo eu não consigo fazer muita coisa. Mas ele está dizendo: me guie até o teu santo monte. Ele está dizendo: eu não quero mais ficar da maneira que eu estou. Eu quero entrar dentro do teu tabernáculo e quero expressar o meu verdadeiro louvor, como eu sempre te adorei. Preste bem atenção. Antes da luz, antes da verdade, antes do santo monte e antes do tabernáculo, ele está vendo opressão, ele está vendo luto, ele está se sentindo rejeitado, ele não tem louvor, ele está longe do santuário, ele está longe do culto, ele está longe dos milagres, ele está longe da adoração. Mas depois que vem a luz, que vem a verdade, e que vem o santo monte, e que vem os tabernáculos, vê se ele vai falar agora em diante de luta, de desavença, de doença. Ele vai falar de louvor, ele vai falar de oração, ele vai falar de culto, ele vai falar de esperança, e ele vai falar de gozo. Antes disso é lamento, cabeça baixa, sofrimento, angústia e dor. Depois disso é gozo na alma, coração jubilando, louvor profético nos lábios, palavra revelada vinda do trono da glória do Deus Todo-Poderoso, oração que invade os céus, que provoca a presença do Deus Todo-Poderoso. Aí ele vai entrar no verso 4, ele vai dizer: então, este então ele está dizendo: irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Ele está dizendo: possibilidade de portas abertas, poder para as nossas fragilidades, poder para curar as nossas feridas, poder para jogar o nosso adversário por terra. Quero uma sugestão: o melhor lugar, irmãos amados, para o crente é na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque enquanto ele está longe, ele está deprimido, ele está de luto, ele está triste, desanimado, de cabeça baixa, sem esperança. Ele está parecendo que está morto. Aí quando ele fala então, ele vai tomar uma atitude e ele vai dizer: eu quero mudar. Eu não quero mais viver da maneira que eu estou vivendo. E ele vai mudar de posição, ele vai mudar de projeto. Ele vai dizer: eu vou sair da crise hoje, eu vou sair do desânimo hoje, eu vou sair do marasmo espiritual hoje. Ele está dizendo: eu irei. Oh, sabe por quê? Porque ele está dizendo: eu vou. Para onde? Para o altar de Deus. Ele está dizendo: quem precisa sou eu, quem está morrendo sou eu, quem está fraco sou eu, quem está desanimado sou eu. Então ele está dizendo: eu irei ao santuário do Senhor. E tem uma coisa: não importa o que vão falar de mim, eu irei.
Dessa vez não vão me parar. Eu irei, eu não vou recuar. Eu irei, não adianta me puxar ou colocar o pé na frente para eu tropeçar. Não adianta me jogar pedra. Eu irei, irmãos. Eu estou indo para o altar de Deus. Você está indo? Catuca teu irmão, fala: vamos para o altar de Deus. É hoje. Deus está te chamando para o altar hoje, porque no altar, irmãos, no altar tem poder, no altar tem unção, no altar tem virtude, no altar tem revelação, no altar tem vitória. Ele está dizendo: eu irei. Ele está dizendo: eu quero voltar a viver novamente. Morte, doença, opressão, crise, derrota. Quando ele chega no altar, alegria, gozo e louvor. Aí vai descer o bálsamo sobre ele. E quando desce o bálsamo sobre ele, ele está dizendo: eu sinto o milagre de Deus na minha vida. Ele está dizendo: vou tomar uma atitude. A vida que Deus estabeleceu para nós é muito mais do que nós pensamos. É melhor você chegar diante do altar de Deus do que de vez em quando a gente ir para um piquenique. É melhor você estar no altar de Deus muitas das vezes do que você estar no encontro. Muitas das vezes é melhor você estar no altar de Deus do que você, não sou contra, de você ir para um retiro. É melhor você estar no altar de Deus do que você ir para um louvorzão. O salmista aqui está vivendo crise. E a crise que ele está vivendo vai levar ele ao altar do Deus Todo-Poderoso. A crise que nós estamos vivendo nos tempos atuais é que nós queremos ser, mas não queremos nos apresentar perante o altar. Nós queremos ter razão, mas não queremos apresentar o altar primeiro da razão. Nós queremos ser ovacionados, queremos ser ouvidos, queremos criticar, queremos falar, queremos levantar nossa bandeira, queremos dizer: aqui eu tenho direito, esse território aqui é meu, queremos fazer tudo. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: igreja minha, volte para o altar novamente. Volte para o altar novamente. Porque quando nós chegamos no altar, ninguém tem razão de nada. Ninguém é dono de nada. Ninguém tem nada. Nós olhamos para a nossa própria miséria. E deixa eu te dizer uma coisa aqui: ter o altar, existir e viver no altar e ter compromisso no altar é totalmente diferente. Você pode ter o altar, você pode existir no altar, mas viver no altar é totalmente diferente. Quer ver uma coisa? O pão de açúcar, ele existe. O Cristo Redentor, ele existe. O dedo de Deus, ele existe, mas não vive. Viver é totalmente diferente. Quando eu vivo, eu me envolvo, eu me entrego, eu me deixo me levar por Ele. O Senhor me adora. Sabe o que acontece, irmãos?
precisamos voltar ao altar de Deus. É a nossa única sobrevivência. Se nós não acordarmos para esta realidade, nós vamos morrermos prematuros. Achamos que estamos vivos e estamos morrendo aos poucos. Se nós não atentarmos para esta verdade, porque o segredo não é ter o altar, porque ele estava longe do altar. Mas se nós quisermos sobreviver, nós temos que voltar para o altar. É por isso que quando ele chega no 3, ele fala: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Sabe por quê? Porque ele está vivendo uma grande crise espiritual. E nesses últimos dias, tem pessoas que estão dentro da igreja, dentro do santuário, mas está vivendo uma crise tremenda, que não consegue ver mais a glória do Deus Todo-Poderoso. Não consegue mais sentir a unção do Espírito Santo, não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo. É fácil ver uma pessoa, irmãos amados, que existe no altar, a voz de Deus para ele causa espanto, as revelações para ele divina traz medo, as profecias traz pavor, ao mover do Espírito Santo para ele não presta, ele fica espantado, ele fica com medo. Mas aquele que tem vida no altar, a voz de Deus é doce e suave, ele recebe a presença de Deus e fala: Senhor, derrama mais, porque eu tenho sede de ti. Eu prefiro, Senhor, estar na minha vida. Irmãos, quem existe no altar não consegue perceber quando Deus Todo-Poderoso está agindo no sobrenatural, mas quem tem vida no altar, ele consegue ver um sobrenatural acontecer dentro da igreja. Sabe por que a igreja está sendo pega de surpresa? Sabe por que as tragédias estão acontecendo? Sabe por que muitas pessoas estão morrendo? Sabe por que muita coisa está acontecendo? Porque nós calamos as bocas dos profetas. Nós não temos mais um desejo de profetizar e de entregar aquilo que Deus nos manda entregar, porque nós achamos que vamos ferir A, vamos ferir B, vamos ferir C e vamos ferir aquilo, e que é filhinho de fulano, que é filhinho de ciclano, que é pastor fulano, que é pastor ciclano. Aí o Espírito se cala. Aí quando vem a tragédia, a igreja se abala, abaixa a cabeça. Mas bendito seja o nome do Senhor. Deus está te chamando hoje para o altar, porque o que vai acontecer amanhã, ele vai te revelar hoje, ele vai te levantar hoje. O que Deus está dizendo para mim e para você, que ele quer sacudir a sua igreja nesses últimos dias. Porque que há 30 anos atrás o povo entrava, Deus sacudia, Deus batizava, Deus operava, e hoje é só oba-oba. Hoje, irmãos amados, se alguém se levanta com uma mensagem, parece que é uma mensagem, irmãos amados, mirabolante, que parece do super-homem. Aí nós batemos palma, nós pulamos e dizemos: meu Deus, da onde veio essa mensagem? Como é que há 30 anos atrás todo mundo, irmãos, era simples? Não tinha tanta riqueza, não tinha tanta reclamação, mas tinha poder de Deus, tinha a glória de Deus no meio do povo, tinha liberdade no meio do povo. Você chegava no culto de consagração, Deus falava. Você chegava na vigília, na hora do joelho, Deus falava. Pessoas saíam da sua casa já com a revelação de Deus. Quem ia pregar, quem ia cantar, quem ia ter oportunidade. Foi Deus que mudou? Não. Fomos nós que mudamos. E Ele está dizendo para mim e para você: volte ao altar hoje. Eu quero derramar sobre a sua alma algo sobrenatural.